eu tenho aqui um negócio interessante. Eu vou colocar um trecho de uma entrevista que o Nicolas deu para aquele Café com Ferri. Eu queria saber se vocês já viram esse discurso em algum lugar, pode ser? Pode. Vamos ver se você vai saber. Bolsonaro era 25 bi, agora é 200 Estão ouvindo? bi, daqui a pouco é 400 bi. Aumenta mais. Quanto mais tu dá, tu não consegue tirar depois. Cara, eu acho que a gente tem que trabalhar o imaginário do povo brasileiro. Tudo começa na imaginação. A esquerda faz isso, né? Ela vai te prometendo um paraíso aqui, você vai imaginando como Cuba vai ser, nunca chega, você morre, Cuba continua do mesmo jeito, mas problemas. Trabalhar o imaginário. A gente tem que trabalhar o imaginário no seguinte sentido. A pessoa, velho, e eu sei disso, cara, eu sei que onde eu vivo, eu sei que as pessoas, elas não têm um norte, não têm uma visão de algo diferente. Eu falo isso porque, cara, ainda hoje, tá? Eu nasci na favela, fui crescido lá. Eu ainda hoje tem coisas que eu olho e eu falo assim, que isso, cara, isso aqui não é meu mundo. Tipo, lembro quando eu fui em Dubai, aí o Bolsonaro foi e me chamou assim pra eu poder jantar lá. Vai, tira essa bicha aí, vai. Tira Você essa bicha. entendeu, né? Você entendeu, Pelo né? amor de Deus. Assim, Nicolas Ferreira, é o seguinte, meu velho, ouça aqui, faça um corte, deixa em salvo que eu vou te chamar muito de bicha, porque você tem que parar de ficar imitando a coisa dos outros. Eu sei que o Renato não gosta, mas é o seguinte, é impressionante, tudo ele tenta imitar. Imitou a marcha, chegou lá, fez um discurso falando de libertar o Nordeste, agora ele tá falando de usar a imaginação na política. É tudo absolutamente nosso. A diferença é que, assim, imita não só o discurso, monta a porra de um partido em vez de ficar trabalhando pra um ladrão, vai ser efetivo igual o Kim Kataguiri como deputado federal, para de puxar o saco do Bolsonaro igual a gente faz. Faça algo de útil, além de ficar farmando like, entendeu? Esse tipo de comportamento é só ridículo. Fica imitando. Então é isso, né? No fundo, esse cara sempre foi um puta de um puxa-saco do MBL. Ele xinga o MBL pra poder imitar o MBL e achar que o MBL ia desaparecer e ele ia ser o MBL, que ele era o político jovem. No fundo, esse cara sempre teve a gente como benchmark e ele quer ficar imitando. E aí é o seguinte, imita meu discurso. Faz o seguinte, imita a minha heterossexualidade, velho. Todos os meus escândalos, como eu sempre disse, são heterossexuais, os teus não, tá? Vai se fuder, cara. Viadinho do cacete. Desculpa, Renato. Tem que falar isso aí. É uma puta de um imitão. Tudo fica imitando o discurso. Tudo imita o discurso. E essa enganação sobre o público evangélico. O que esse cara faz? Aliás, uma coisa que eu tô vendo aqui nos Estados Unidos, conversando com a galera, o galera aqui já ganhou. O movimento evangélico neopentecostal aqui já elegeu um monte de gente. E tudo que esses caras fizeram foi ser corrupto. Então, a gente está vivendo esse processo no Brasil, que o Brasil está se tornando um lugar neopentecostal mais tarde que os americanos. E aí, aqui a consequência disso é Nicolas Ferreira. São esses caras. Um bando de aproveitadores que tem aqui nos Estados Unidos, que é um problema para a direita americana. E aí no Brasil fica esse cara que é um aproveitador, ladrão de discurso alheio, vagabundo sem proposta. Volta a falar, vai imitar a porra do trabalho do Kim, o vagabundo. Vai imitar a minha qualidade do trabalho montando a porra de um partido. Vai imitar o movimento cultural que nós temos com a Valete, em vez de ficar só imitando as frases. Esse cara imita a casca externa do que a gente faz, mas nunca tem profundidade. Toma banho, cara. Que coisas que... Você tem que ter paciência pra ficar vendo esses vídeos, hein, Júnior? Você gosta, hein? Não, o Júnior, ele gosta de si. Ele fica se autoflagelando lá. Não, tá muito boa. É que vocês não estão, acho que por dentro, a briga interna tá sensacional. Eles estão se comendo por dentro, tá, Renan Santos? Se comendo. Eu fico muito triste com essa desunião. E assim, não tem salvação. Não tem salvação. Eles vão pro pau entre eles. Lá ele. É que agora o Nicolas cresceu, ele tá, não, agora eu sou independente. Agora eu tenho opinião. Não, eu tenho uma opinião, agora não. Flávio Bolsonaro, eu vou focar aqui no meu estado. Vou focar aqui no meu estado. E ainda mandou um recado, né? Falou, basicamente, se ele não montar a chapa lá, ele vai sair do PL. Falou. Vai fazer sozinho. Agora ele é grande o suficiente, não precisa mais do Bolsonaro, né? Então, tá colocando as asinhas de fora aí. E ele é grande, velho. Eu já vi isso acontecer, tá? Bom, eles que investiram em mercenário agora. Exatamente. Não, nesse sentido, ele é nosso aliado. Deixa ele aí causando com o Flávio, deixa o Flávio causar com ele, deixa esse cara nesse jogo de puta entre eles aí. É uma galera que não tem nada concreto, nada profundo. E volta a contar. Quer uma coisa só, Renato? Assim, a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, né? A tragédia foi o bolsonarismo, a farsa é o Nicolas. E por quê? O Nicolas não é, para o Bolsonaro, o influencer que ficou farmando o like dele, sendo ele próprio um cara cuzão e pouco confiável. Quem é a base de apoiador do Nicolas? Esse monte de Fernando Holliday, pessoas zero confiáveis. Então, no fundo, o Nicolas ele já tem ao redor dele os mesmos vícios do Bolsonaro.
Não existe não existe grupo leal, ninguém disposto a se fazer nenhum sacrifício por ele. São só aproveitadores por like, assim como ele próprio é um aproveitador do like do bolsonarismo. Então, a coisa vai se repetindo dele como farsa já. Então, o Bolsonaro teve os Alexandres Frotas, as Joyces, os Nicolas, todos esses caras. Aí todos eles agora estão esfaqueando o Bolsonaro. Agora, você olha pro Nicolas, ele fala, Fernando Holly, Lucas Pavanato, sei lá, Gessé pela verdade, aquela criança burra. Todos esses, um monte de retalho. Esses caras vão literalmente fazer isso. É isso que eles vão fazer. Junito, eu não sei se você viu o discurso do Gil Diniz na Assembleia, você viu? Que ele diz basicamente o seguinte, Renan, ele tá criticando ali, segundo ele, uma pessoa que foi muito bem votada na última eleição, mas que em 2022 não apoiou o Bolsonaro, e que agora já tá cantando de galo aí sozinho. Vocês entenderam de que ele tá falando, não tem né? coragem de falar. Ele tá também. falando do Pavanato, né? Apesar dele não dar nome, né? Fica meio... ele tá falando do Pavanato ali, claramente. Ou seja... Estão brigando pelo voto interno. Exatamente, cara. Exatamente. Eles estão em guerra. E essa guerra não... Porque assim, eles estão dividindo o mesmo eleitorado. É o mesmíssimo eleitoral que tá em disputa. E eles estão percebendo assim, pro PL, eventualmente, é mais fácil dar o espaço pro Pavanato, que tá em ascensão e tá com a turma do Nicolas. E não pra velha guarda, que já tá enchendo muito saco. Os bolsonaristas leais, eles estão se sentindo meio preteridos, sabe? Pelo monstro que eles criaram. Agora, nunca se esqueçam de uma coisa, vocês estão nos assistindo. Esses fenômenos em que assim, há uma picaretagem, aí surge a subpicaretagem que acende e derruba a picaretagem anterior. Ela é sempre menor e mais rápida. Então, o pós-bolsonarismo será menor que o bolsonarismo e vai acontecer mais rápido. O Nicolas não é nada perto do que foi o Bolsonaro, por mais que ele seja grande. E ele não vai durar o tempo que durou, porque a segunda mão é sempre menor do que a primeira mão. Isso ciclos históricos são assim, vem essa primeira mão e vem a segunda, e vai menor. Talvez dure uma terceira pedalada, uma terceira curtíssima. Porque não tem como ser, porque primeiro a própria sociedade civil se adapta, o discurso cansa, em resumo isso, eles não vão conseguir ser um bolsonarismo sem as falhas do bolsonarismo, porque eles são a falha do bolsonarismo. Eles são o próprio defeito. É como se o câncer tomou o corpo, aí o câncer virou um novo indivíduo. Cara, vocês são câncer, vocês não vão sobreviver. É o nicolismo, a doença infantil do bolsonarismo. Teve também o Pablo Marçal, né, Renan, que surgiu ali, né, na eleição de 2024. Nossa, o Pablo Marçal e tal. Cadê, né? Tipo... Então diziam que ele tava na campanha do Flávio? Tá na campanha do Flávio. Ele tá na campanha? Daquele jeito, bom, né? tá sendo notícia. Ó, entrou o terceiro Valete Plus. Mas ele entrou daquele jeitinho, né? Pra falar que tá junto, pra depois ele dizer no futuro que ele estava junto. Mas ele não passou a fazer nada, né? Pessoal, é o seguinte, eu esqueci de mostrar. Tem uma parte do vídeo dessa mesma entrevista do Nicolas, e eu acho a mais importante de todas. É um pequeno trecho. Eu queria mostrar pra vocês. O Renan, vocês vão pegar na hora. Então taca na tela aí pra gente. Taca na tela. Só deixa eu fazer uma... Que é um outro bordão. Você não vai ver. Caramba! Ó. Vai ser o seguinte. Vocês vão entender o porquê. Deixa eu tacar na tela. Tá na tela. Taca na tela aí pra gente. Aqui, ó. Direita brasileira. Cara, difícil falar isso, porque é o seguinte. Primeiro, eu não sou nenhum expert em geopolítica e eu falo muito pouco a respeito disso, porque eu acho que pra mim que o cara tem que ter uma bagagem pra poder falar isso. E eu vejo muito nego sem noção falando a respeito de geopolítica. Falando que é culpa minha, a Magnícia ter caído, né? Ou eles estavam esperando um tweet de um deputado brasileiro pra poder aplicar a Magnícia mesmo, né? Ele não é muito mais complexo, né, esse tema, né? Não tem André Esteves, não tem Joesley Batista. Por que ele citou Joesley Batista? Ele cita de novo depois. Ele citou Maduro e Joesley Batista nessa Ele vê nossos vídeos. Ele vê nossos vídeos. O Nicolas Ferreira, ele forma a posição política e estratégia dele assistindo tudo que a gente fala. O Nicolas Ferreira, tanto que... Vou abrir o jogo. Quando o Kim ganhou a eleição e estava com o Guto em Brasília, o Nicolas foi lá atrás dele igual um fã. O Nicolas Ferreira é um paga-pau nosso, só que ele é uma versão gay, burra e chamativa pra classe D do que a gente faz. Então, é isso. Era isso, eu só queria mostrar que eu achei interessante. Ele citou de novo, ele cita o Joesley, o negócio do Maduro. Falei, caramba, será que ele vai entregar o Flávio? Vai entregar o... Porque, assim, a treta tá feia, eles estão prometendo entregar coisa, já estão se ameaçando entregar conversa. Vai que o Nicolas abre a boca.
Eu acho que o Flávio considera o Nicolas como um problema para a campanha, porque o Nicolas consegue desmobilizar aquele apoio militante para a candidatura do Flávio. E o Nicolas quer fazer isso. Pro Nicolas, gente, cenário ideal pro Nicolas. Cenário 1, Lula ganha. Que aí ele vai ficar, olha lá, a hipocrisia da esquerda, por mais 4 anos, fingindo que é a liderança contra o PT. Na verdade, a gente precisa fazer isso por mais 8 anos. Não, coisa número 1. Vamos lá, dentro do bolsonarismo, quem elegeria mais deputados, o Nicolas ou o Bolsonaro? O Nicolas. Ele ia aumentar. Não, fato ele ia aumentar a fatia dele na bancada. Eu acho que eles têm um share determinado de deputados. Isso, ele ia ter um share que eu maior. acho que vai diminuir nessa eleição o número de deputados bolsonaristas. Sim. E uma parte importante deles seriam aliados únicos. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Tá bem difícil, viu? Eles estão tentando. Cara, eles tentam fazer até meme. Ai, meu amigo, não sei o que, nada é natural, é tudo. Nossa, ninguém coisa horrorosa. É que eles botaram. Não sei nem se entendeu isso aí, Renan. Eu entendi. Foi um negócio do. Eles tentaram, pegar uma piada do Murilo Couto zoou eles. Não, mas eles querem dizer, vamos pegar a zoeira e vamos transformar em algo legal. É constrangedor. É bem constrangedor. E aí, é lógico. Né? E. Enfim, eu não boto muita fé nessas estratégias, mas novamente, né? Só voltando para o que interessa ao Nicolas. Pro Nicolas, o Lula precisa ganhar. E pros Bolsonaro, o Nicolas ele não deve botar muita fé no que a gente faz. Ele imita tudo que a gente faz, mas ele não acha que a gente vai conseguir bem. Então ele vai ficar no início ignorando, ele vai querer sabotar a campanha do Flávio, pro Flávio ir bem mal, e ele aumentar o share dele no bolsonarismo e dentro do próprio PL, tanto que ele mandou um recado pro próprio PL. Ele também gostaria de ver um Novo forte, naturalmente, porque aí ele pode um dia tentar dar um salto para ir pro Novo, pegar um espaço novo e ele ser um candidato de cabeça dele. Né? Você tá falando do PC, do B, do PL, né? É lógico. Então o Novo adoraria isso também. Né? O Novo não tem nenhuma dignidade. Volto a colocar, o Novo não teria, e toparia isso na hora. O Novo hoje é um... Deixa eu ser mais político, vai. O Novo hoje é apenas Não. Eu quero que você ia falar antes. O novo hoje é uma bunda esperando por uma piroca. Ele tá sempre assim, né? Arreganhado. Quem é que vem aí? Mãe, tô chegando! Mãe! Os caras novos estão aguardando isso. Vai o Queiroz mesmo. Cara, eu quero muito que algum jornal pegue essa fala e transforme numa headline. Eu também. Presidenciável da missão diz que o Partido Novo é uma bunda esperando uma piroca. Porra, é muito bom. Que é isso, cara? Verdade. Todas as movimentações que os caras fazem são sempre sobre como receber um bolsonarista pra tutelar eles. Que coisa indigna. E eu sei que tem gente boa no Partido Novo. Eu não consigo aceitar que uma pessoa boa que seja no Partido Novo aceite isso. Não, é parte do plano. De qual plano? Vocês acham que vocês vão conduzir alguma coisa nisso? Vocês não vão conduzir nada, a partir do momento que vocês são reféns disso. Lição básica de política. O problema é que esses caras não fazem lição básica de política e querem achar que são grandes estrategistas. É a mentalidade Caio Coppola. É o Caio Coppola mindset. Ele acha que é muito esperto no curto prazo, e aí só que ele é muito retardado no long run. Eu volto a colocar... Renato, eu nunca me esqueço disso, porque eu fiquei amargo com isso. 2019, festa de aniversário do Vinícius Poit. Hoje eu posso falar, uma assessora do Poit, que é amiga do Coppola, falou: o Coppola fala de você, falou: olha, o Renan é tão inteligente, mas ele pensa com o fígado. Tipo assim, dando a entender assim, se eu fosse o Renan, nossa. Lógico, eu sei que você faria se fosse eu. Você ia pegar o MBL e ia dar para o Bolsonaro, porque você tem essa concepção que política é ser uma bunda aberta guardando um pênis bolsonarista. Né? E eu falei, eu penso com o fígado. Isso é ter estômago. Isso é ter fígado. Na verdade, isso é ter bola, que é diferente, né? Isso é ter bola, você tomar a decisão difícil. E foi o que nós fizemos. E aí, hoje eu olho, né? Quem é Caio Coppola? Sei lá quem é Caio Coppola. Não tenho a menor ideia da existência dele. Às vezes me falam, ele tá lá na CNN discutindo umas coisas assim. Ninguém liga. Ele saiu já. Realmente eu não sei quem é. Eu sei que ele fica fazendo uns vídeos constrangedores no Instagram, em defesa do Flávio Bolsonaro. Sério mesmo, o criador de conteúdo mais babaca do Brasil chama-se Caio Coppola. Esse cara é um dos grandes babacas do mundo. E ele, ele foi vilipendiado pelo Kim Kataguiri naquele debate. Então ele meio que... Né, ele morreu, né, depois daquele debate. Eu acho que ele está morto. O Caio Coppola... Ele entrou, tipo o Álvaro lá, o Álvaro Borba. Que até agora tá renascendo, ouvi falar, mas o Caio Coppola ainda tá morto. Total, viu? Ainda tá morto. O Álvaro Borba ainda que renasceu. Tá, calma. Largou a mulher e fez um puta canal agora.
Ele foi long houseado e agora ele tá melhor. Mas assim, o Caio Coppola só é patético. E aí hoje, né, olha, né, a gente com partido político, cara, o mundo querendo conhecer o que a gente faz. Imagina se eu não pensasse com o fígado, né? Imagina se eu pensasse da maneira esperta igual esses caras. Imagina se a gente fosse isso. Então nós não somos isso. A nossa trajetória é bem mais difícil. Tudo que a gente tem pra fazer é muito mais difícil. Só que nós não somos, eu volto a falar, uma bunda guardando um pênis bolsonarista. Eles são. Renan, aproveitando a sua, como que eu posso dizer, a sua sinceridade. Gostou desse corte? Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.